Deus todo dia vem nos abençoar com a tua palavra. O tema de hoje é a revelação do mistério da vontade de Deus. Em Efésios 1, 9 a 10, o apóstolo Paulo escreve: E ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse versículo revela um dos temas centrais da carta de Paulo aos Efésios. Ele revela o ministério da vontade de Deus, qual é o plano divino eterno e como ele se cumpre em Cristo Jesus. Ao refletirmos sobre esse mistério, somos chamados a compreender a vontade de Deus, que antes estava oculta e agora é manifestada por meio de Jesus em sua obra redentora. Mas qual que é a base bíblica? O que revela em 1 capítulo de Efésios 9 e 10? Deus revela a vontade. Ali Paulo vai falar sobre a vontade de Deus. Ele vai falar sobre o mistério a respeito do plano divino, aquilo que estava oculto por gerações, mas agora por meio de Cristo o véu se rasgou e elas são reveladas. O apóstolo Paulo fala de um mistério que no contexto bíblico não significa algo oculto ou incompreensível, mas algo que, embora tenha sido ocultado, agora se torna claro para todos aqueles que são receptível à revelação divina. Em Efésios 1:9, Paulo menciona que Deus nos revelou esse mistério. Esse mistério, e que mistério é esse? Segundo o seu beneplácito, isto é, conforme a vontade e propósito de Deus. De maneira soberana, decidiu que o momento para revelar o seu plano de salvação ao mundo seria por meio da vinda de Jesus Cristo. Em Colossenses 1, capítulo 26 e 27, Paulo descreve este mistério, mas detalha o mistério que esteve oculto desde os séculos e que agora foi manifestado aos santos, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, que em vós é a esperança da glória. A revelação de Cristo é a chave para entender a vontade de Deus. Cristo sempre será o centro de tudo para entendermos qual que é a obra redentora. É através de Cristo que nós vamos entender a luz e o plano eterno de Deus para reconciliar todas as coisas. Este mistério da vontade de Deus se refere a algo profundo e transformador. A unidade de todas as coisas, o Senhor soberano sobre os céus e a terra. E esse plano revela que Deus, por meio de Cristo, traz restauração a todas as coisas e a salvação da humanidade, unificando os cristãos em seus filhos, oferecendo uma nova identidade. Esse mistério da vontade de Deus e a plenitude do tempo, o que é isso? O mistério da vontade de Deus é um plano que foi revelado à plenitude dos tempos, conforme o versículo 10. O que é essa plenitude do tempo? O que ela indica? Ela indica o cumprimento do plano no momento exato de sua escolha. Deus não age de maneira apressada, nem sem propósito, mas de forma perfeitamente ordenada. A vinda de Cristo ao mundo e a obra da redenção através da cruz não foram acidentais ou imprevistas. Elas ocorrem no tempo exato, estabelecido por Deus para trazer a salvação e reconciliar todas as coisas em Cristo Jesus. São todas as coisas. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Deus tem um plano perfeito e completo para toda a criação.
Ele revelou esse plano na vinda de Cristo Jesus por meio dele e ele, oferecendo salvação aos homens e mulheres de todas as nações, povos e raças. Não existe exceção, todos. E essa revelação é um testemunho do amor soberano de Deus e da sua soberania, da sua sabedoria incontestável. E ao realizar a sua vontade e de se reunir todas as coisas, olha, tudo que vai acontecer está reunido através de Cristo Jesus. Então, em Efésios 1:10, Paulo fala sobre essa reconciliação em Cristo. É o significado por meio de sua morte e ressurreição. Todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, serão restauradas ao seu propósito original. O pecado que corrompeu a criação será eliminado. E a obra de Cristo resultará em um mundo restaurado e reconciliado em Deus. O que significa essa revelação? O que significa essa vontade de Deus? Ela tem algumas implicações profundas para todos os cristãos. Primeiro, ela nos ensina que o plano de Deus está centrado em Cristo. Primeiro ponto. Segundo, essa revelação deve nos gerar uma profunda adoração e gratidão a Deus. O fato de Deus ter escolhido revelar o seu plano a seus filhos é uma bênção já imensa para nós. E ele não permaneceu em silêncio, mas nos deu conhecimento da verdade, que revelando do seu Filho, Jesus Cristo, como Salvador e Senhor. O que essa revelação também traz para nós? Segurança e esperança. Pois sabemos que não estamos vivendo de maneira aleatória, mas temos um plano divino de Deus e perfeito, que será completado no tempo da vontade de Deus. Olha o que Charles Spurgeon diz sobre isso. O mistério revelado em Cristo não é algo confuso ou inacessível, mas é chamado e revelado em Cristo. Então o que ele escreve? O véu que cobria o mistério da vontade de Deus foi rasgado, permitindo que a gente possa compreender os propósitos de Deus. Ponto. Segundo ponto, Deus age com propósito. Deus nunca agiu de forma impensada ou sem propósito. Ele declara que a vinda de Cristo na plenitude dos tempos era a culminação perfeita de um plano que Deus arquitetou desde antes da fundação do mundo. E o mistério, que é o terceiro ponto, o mistério da unidade de Cristo. Ele argumenta que todas as coisas no céu e na terra são trazidas para unidade. Então, tudo que Deus fez é para ter unidade em Cristo, e que a igreja é composta tanto por judeus, por gentios. E é um testemunho dessa reconciliação divina. O quarto ponto, alegria da revelação. Somos chamados a viver em adoração e fé. Quinto ponto, segurança no plano. Deus está no controle de tudo, inclusive no futuro da criação. Mas qual que é a aplicação que eu preciso ter? Primeiro, viver uma vida com propósito. Essa é a vontade revelada e centrada em Cristo, e que nós podemos ver nesses versículos 1:9 e 1:10. Segundo ponto, buscar conhecimento em Cristo. É Ele que revela o mistério e a comunhão mais profunda que precisamos ter com Cristo, pois é nele que esse mistério de Deus é revelado. Qual que é a outra aplicação? Adoração e gratidão. Nossa resposta natural deve viver para a sua glória, com o coração grato pela graça que nos foi dada. E esperança no futuro, porque é a esperança que vai fortalecer a nossa fé. E a gente vai entender que as dificuldades ou incerteza que nós estamos vivendo hoje, Deus está cumprindo todos os seus planos e nada fica oculto. É por isso que quando a gente canta aquele hino do Cantor Cristão 14, a gente entende, olha, santo, 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 Deus onipotente,
Sempre a ti te adoram o que estão diante de ti, ao que era, é e há de vir. Santo, 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 teu amor eterno, toda a criação te louva, ó Eterno. Nós te louvamos nesse dia, porque o Senhor nos revelou o seu plano eterno por meio de Cristo Jesus. E assim o Senhor trouxe a sua vontade para nós. Que possamos nesse dia, Deus, viver um dia de adoração ao Senhor. Reconhecendo o seu plano grandioso. Entendemos que precisamos ouvir a tua voz. Que você possa tirar 5 minutos nessa manhã, após essa oração, e simplesmente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.